Fala galera, tranquilo? A pedidos, vou fazer os exemplos aqui que eram da aula de decomposição de vetores, tudo bem? Aula de decomposição de vetores. E vou fazer alguns exercícios aqui, exemplos na verdade que eu deixei aqui, mas boa parte das salas não deu para fazer os exemplos, então vou fazê-los aqui, tudo bem? Vou fazer aqui por cima, de azul, aqui pra gente ver. Então, bora lá. Exemplo número 1. Quais são os componentes das velocidades? Não. Quais os componentes da velocidade? Tudo bem? Qual é o componente dessa velocidade de 100 metros por segundo? Então, bora lá. Essa componente 100 metros por segundo, ela faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Tudo bem? Como é que a gente vai decompor isso? Bora simplificar o desenho. Fazer o seguinte. Ignora esse aviãozinho aqui. Bora simplesmente desenhar o vetor, certo? Esse vetor aqui, gigante, de 100 metros por segundo, vamos decompor ele. Concordo que decompor é desenhar a sombra, as projeções dele num eixo. Isso daqui é a projeção dele num eixo. Isso daqui é a projeção dele sobre o outro eixo. Isso daqui, como está sobre o eixo x, a gente vai chamar de vetor componente x. E esse aqui é o vetor componente y. Tudo bem? E aqui, como estava no início da questão, era 30 graus. Ok. Como é que a gente vai então calcular quanto é Vx e quanto é Vy? Como é que a gente vai calcular esses dois? Simples. Pela regra que tanto Vx quanto Vy, ambos, é sempre igual ao vetor original, que vai gerar eles, vezes uma função trigonométrica. Como o Vx é o que está com o ângulo de 30 graus, ele vai ser V vezes cosseno de 30 graus, porque é a componente que está com o ângulo de 30 graus, cosseno de 30 graus, tudo bem? Depois, Vy não é a componente que está sem o ângulo de 30 graus do lado? Então, como ele está sem o ângulo de 30 graus, ele é o componente seno de 30 graus, tudo bem? E assim, é só substituir valores. O vetor V tem valor de 100 metros por segundo, então 100 metros por segundo nos dois é o módulo do vetor V. Cosseno de 30 e seno de 30. Quanto vale cosseno de 30 graus? E o seno de 30 graus? Seno de 30 vale meio e cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Isso vem daquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz no 3 e no 2. Nunca lembro a música direito, mas é isso aí. Tudo bem? Colocar aqui do lado, para a galera que não lembra, 30, 45, 60. Seno, cosseno e tangente. Quando a gente vai fazer as decomposições, que é o Vx, Vy, a gente só usa seno e cosseno, tudo bem? Então, bora lá. Seno de 30, seno de 30, eu coloquei tudo certinho aqui? Coloquei. Seno de 30 é 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz apenas no 2 e no 3. Então, pronto, é isso aqui. E como é que é a tangente? Divide o seno pelo cosseno, tudo bem? Mas vou já colocar direto os valores. Vai ser aqui raiz de 3 sobre 3. Aqui é 1 e aqui é raiz de 3. Tudo bem? Esses são os valores das tangentes. Pronto, a questão está pronta aqui, é só substituir. Aliás, já está substituído, só resolver. 100 dividido por 2 dá 50 raiz de 3. E 100 por 2 é apenas 50. Tudo bem? Então, basicamente é isso. A resposta da questão é isso aqui. É o valor das componentes. Claro para todo mundo? Então, bora para a próxima questão. Exemplo número 2. Sabendo que V1, V2, V3 tem 5 unidades, nesse caso eu usei a palavra U para representar unidades. Eu não falei que era newtons, não falei que era metro por segundo, não falei que era metro por segundo ao quadrado, não dei nenhuma unidade de medida que a gente estava usando até agora. Porque simplesmente não importa, é simplesmente U, uma unidade de medida qualquer. Então pergunta, quais são as componentes de todos? E depois, qual é essas duas respostas? Tudo bem? Então quais são as componentes de todos? Primeiro, V2 e V3, concorda que eles já estão desenhados sobre os eixos? Se eles já estão desenhados sobre os eixos, eles não precisam decompor. A gente só vai precisar decompor o único vetor que está inclinado, que é esse daqui. Vai decompor aqui, vai decompor aqui. Esse aqui é o V1 na direção X
esse aqui é o V1 na direção Y, e o cálculo é exatamente da questão de cima. Como é que calcula o V1x? Concordo que ele é a componente que está com o ângulo θ, então ele vai ser V vezes cosseno de θ. E como o V1 vale 5, ele vai ser 5 vezes cosseno de θ. E quanto vale cosseno de θ? 0,8. Então V1x vale exatamente 4, que é a multiplicação dos dois. 4 unidades de medidas. V1y vai ser 5 vezes seno de θ. E seno de θ vale 0,6. Então, vezes 0,6, isso daqui dá 3 unidades de medidas. Ok? Pronto. Primeira pergunta já foi respondida. Quais os componentes de todos os vetores? Ok. Agora, segunda pergunta é: olha para o que está escrito aqui. Ele está perguntando a soma dos módulos dos vetores. Está vendo que não tem o símbolo de vetor acima deles? É a soma dos módulos. Então, qual o módulo do primeiro vetor? 5. Qual o módulo do segundo vetor? 5. Qual o módulo do terceiro vetor? 5 também. Então, dá quanto essa soma? Dá exatamente 15. Pronto. Essa era a resposta. Isso é a soma dos módulos desses vetores. Essa é a pergunta desse item, mas não o de baixo. O de baixo ele pergunta qual é a soma dos vetores. Tudo bem? Então você tem que fazer uma soma vetorial. Soma vetorial é um processo geométrico. Isso daqui é algébrico, é só somar números. Aqui é geometria. Você tem que desenhar os vetores em fila do início ao final da fila. Então vai ficar como aqui? Se você bota esses três em fila, primeiro, concorda que nesse caso a gente não estava usando quadriculado nem nada, e você tinha um vetor inclinado, então você tinha que decompor. Por isso que a pergunta primeira era para decompor os vetores. Porque depois que você decompõe, você pode esquecer o vetor que você decompôs, esquece ele, faz um x sobre ele e deixa apenas as suas componentes. Então, ó, eu poderia vir aqui, ó, e... opa! Rapidinho, deixa eu pegar a borracha aqui. Poderia vir aqui, ó, e apagar o meu vetor. E agora eu tenho só esses 4 vetores, tudo bem? E como é que faz? Em vez de eu somar aqueles 3 vetores, eu vou somar. Em vez de somar V1 com V2 mais V3, no lugar de V1 eu vou substituir por suas componentes, que é V1x e V1y, que ambos dão V1. Então, em vez de eu somar esses 3, eu vou, na verdade, somar estes 4. Claro? E qual é o resultado da soma aqui, ó, desses dois aqui? Porque eu posso somar na ordem que eu quiser, não é? Então eu vou somar esses dois primeiros. Isso daqui é 4 unidades para a direita, V2 é 5 unidades para a esquerda, porque no enunciado da questão os 3 vetores iniciais tinham um módulo de 5, tudo bem? Então é 5 para a esquerda, 4 para a direita. Aqui V1y, ele vale 3 para cima, V3 é 5 para baixo. Então, quanto que dá a soma aqui na direção horizontal? Se tem 4 para a direita e 5 para a esquerda, o resultado vai dar na direção do maior, que é no caso 5, e quando os vetores estão em sentidos opostos, o módulo do resultado é a subtração dos vetores em módulo, tudo bem? Então vai ficar 5 para um lado, 4 para o outro, vai dar exatamente 1 para um lado só. Então vou apagar aqui e colocar 1 para cá. Tudo bem? E aqui na vertical, se tem 3 para cima e 5 para baixo, pode apagar tudo. É a mesma coisa de ter 2 para baixo, que era 5 menos 3, para poder dar esse 2 que eu acabei de falar. Tudo bem? E agora, qual é o resultado da soma desses dois? E quando vetores não têm a mesma direção, você tem que fazer Pitágoras. A soma desses dois é só botar eles em fila. Botou em fila, do início ao final da fila é o resultado. Concordo que o meu resultado ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado? Deixa eu apagar isso aqui. Concordo que isso daqui é 1 mais 4, isso dá 5. Então R é a raiz de 5, é o meu resultado. Essa era a resposta aqui. Tudo bem? Isso daqui é um vetor na diagonal para baixo com módulo igual a 5 newtons. Claro para todo mundo? Isso daqui é a minha resposta do item. Beleza? Então, vamos para o exemplo 3 agora. Exemplo 3. Ele quer saber a soma dos vetores e a subtração sabendo que os vetores são estes. Então o que você vai fazer? Eles não são inclinados? Ignora eles e já calcula suas componentes. Já vai direto para suas componentes. Então olha só. Vou calcular logo essa componente. Quanto é a componente na horizontal? Concordo que ela é a componente que está com o ângulo 30?
Então o valor dessa componente que eu vou chamar de AX é igual ao valor do vetor A, que dá na questão, tá aqui, ó, 10. Então 10 vezes, como ele aqui quem está com o ângulo de 30 graus, então eu vou multiplicar por cosseno de 30 graus. Quanto é cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, a y vai ser 10 vezes seno de 30 graus, que é meio. Logo, se ele pede para eu somar A com B, eu já vou desenhar aqui na frente os dois vetores. Ó. AY, que vale 10 vezes meio, isso é 5. Então, eu vou botar aqui, ó, 5. AX está para a direita e vale 10 por 2 dá 5. Então, esse aqui vai dar 5 raiz de 3, ok? Vou desenhar de outra cor as componentes aqui do B. Vou decompor o B numa direção, vou decompor o B na outra direção, eu vou ter o BY e vou ter o BX. Quanto vale BY e quanto vale BX? Opa, não pode esquecer do símbolo de vetor que deveria estar em todo mundo aqui e eu estou esquecendo, tudo bem? A Y, esse aqui é o AX, a Y. Então, bora continuar aqui. Quanto vale o módulo de BY e o módulo de BX? Qual é o módulo deles? Como é que eu vou calcular isso? BY é o que está sem o ângulo de 60 graus, né? BY é o que não tem um ângulo de 60 graus do lado. Ele está lá do lado do BX. Como ele é o sem o ângulo, então BY vai ser B, que vale 5 newtons, vezes seno de 60 graus, que vale raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então isso daqui vai dar 2,5 raiz de 3, tudo bem? BX, o seu módulo vai ser quanto? BX é B vezes cosseno de 60 graus, porque ele é quem está com o ângulo de 60 graus, então vai ser B, que é 5, vezes cosseno de 30 graus, que é, ou de 60 graus, que é meio. Então, vale 2,5. Claro para todo mundo? Então, vou pegar essas componentes que estão aqui e vou desenhá-las ali onde eu vou somar. Ó. BX é para a esquerda e ele vale isso daqui. Esse é o valor de BX. Olha lá, BX está para a esquerda e o módulo dele é 2,5. Então, vou desenhar aqui 2,5 para a esquerda. E ele tem uma componente para cima, que é o BY, que ela vale 2,5 raiz de 3. Tudo bem? Ficou meio apertadinho aqui para ver. 2,5 raiz de 3. Então, como é que eu faço a soma desses 4 vetores? Só colocar em fila. Tudo bem? Só colocar em fila. Beleza? Então, ou fazer do mesmo jeito que eu fiz na questão aqui de cima, que quando você tem só vetores ortogonais, que é porque eu já apaguei porque eu deixei só a resposta final, você pode resolvendo tudo na horizontal, depois resolve tudo só na vertical, e só o resultado da vertical e da horizontal, depois de ter resolvido em cada uma das direções, é que você vai resolver tudo. Tudo bem? Então deixa eu puxar aqui para o lado, para ficar separadinho, tá aqui. Então bora resolver na horizontal primeiro, tudo bem? Quais vão ser os valores? Olha só. Eu vou substituir esse raiz de 3 aqui por valores, para ficar mais prático, tudo bem? Deixa eu calcular aqui quanto que vai dar 5 raiz de 3. Só abrir a calculadora aqui rapidinho, eu vou dar um pause e já... Então, isso daqui dá aproximadamente... Vou ter que desenhar de azul para não ficar feio. 8,66. Esse 2,5 raiz de 3, isso vai dar aproximadamente 4,33. E agora é só a gente resolver a partir daqui, tudo bem? Na horizontal, concordo que eu tenho um vetor maior para a direita e um menor para a esquerda? Quando eu fizer a soma dos dois, a resultante tem que estar para a direita, tudo bem? E o valor dela vai ser 8,66 menos 2,5. Claro? Então 8,66 menos 2,5, isso dá 6,16. Então, eu vou começar a apagar as coisas aqui e começar a substituir só pelo resultado. O resultado vai dar 6,16. Enquanto na hora que você fizer a soma desses dois aqui, porque eles estão no mesmo sentido, vai dar 9,33. Tudo bem? 9,33 já não é mais o AY, né? A soma daqueles dois estava para cima. E agora qual é o resultado da soma desses dois? É só pegar eles e fazer o quê? Colocar em fila.
E aí o resultado é do início ao final da fila. É esse vetor aqui. E qual é o módulo dele? Só fazer Pitágoras, bota assim, ó, vetor resultado. Esse vetor resultado ao quadrado é igual a 9,33 ao quadrado mais 6,16 ao quadrado. Tudo bem? Vou fazer o cálculo aqui, já volto. O resultado final disso daqui já vai dar exatamente 11,18. Tudo bem? Esse é o resultado da soma. Claro para todo mundo? Isso foi a resposta letra A. Beleza? Que ele perguntou isso. E se ele tivesse perguntado subtração? Aí você faz o seguinte. Volta tudo aqui. Deixa eu rapidinho. Pronto, eu voltei. Agora, em vez de eu fazer A mais B, eu vou fazer A menos B. B não são os desenhos em vermelho? Então, se eu quero fazer A menos B, é só somar com o oposto de B, correto? Fazer subtração de vetores, na verdade, é somar com o seu oposto. Então, o que eu vou fazer? Pegar o vermelho aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu separar isso aqui, ó. Eu vou ter que inverter tanto um quanto o outro. As duas componentes têm que ficar invertidas, porque o B eu não inverti. Eu não quero o oposto do B. Então, as duas componentes eu tenho que desenhar o seu oposto. Opa, vai bagunçar. Deixa eu desenhar. Então, é isso daqui. Inverti os dois, tudo bem? Olha como eles eram, certo? Eles estavam assim. E aí, como é A menos B, eu tenho que pegar o oposto do B. Como os vermelhos são as componentes do B, eu tive que pegar o oposto dos dois, tudo bem? E aí eu desenhei aqui o oposto dos dois. 2,5 estava para o outro lado, eu inverti o sentido, enquanto 4,33 também. Então agora é só fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro, resolve na direção, resolve na outra e pronto. Aqui, ó, na hora que você resolver na direção no eixo X, concordo que é só somar os dois, 8,66 mais 2,5, isso vai dar 11,16 numa direção, 11,16 nessa direção. Enquanto na direção vertical vai ser 5 para cima e 4,33 para baixo. A resultante vai ser para cima, porque é maior, e vai ser o resultado da subtração dos dois, em módulo, tudo bem? 5 menos 4,33, isso vai dar aproximadamente 0,67. E qual é o resultado da soma desses dois? Novamente deixei isso daqui sem apagar. Como é que é a soma desses dois vetores agora? Já que eu já sei o resultado numa direção, já sei o resultado na outra, é só somar elas agora. Soma vetorial é só encaixar em fila. Do início ao final da fila é o resultado da minha soma vetorial. Então esse resultado aqui, como é que eu calculo o módulo dele? R ao quadrado é igual a 0,67 ao quadrado mais 11,16 ao quadrado, tudo bem? Vou dar o pause e resolver aqui. O resultado disso aqui deu exatamente 11,18. Se não me engano, a mesma resposta que era na soma, tudo bem? Então calma aí, quer dizer que a soma e a subtração deu igual? De jeito nenhum. A ideia da interpretação é o seguinte, vou apagar tudo aqui e deixar apenas o vetor A e o vetor B aqui desenhado. Vou voltar para como era a questão no início. Vou dar o pause aqui e voltar. Aqui o início da questão, vou fazer o seguinte, não é A mais B? Deixa eu copiar aqui, aliás, deixa eu apagar mais um detalhezinho assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso, tudo bem? Como seria o vetor A mais o vetor B? Deixa eu fazer a cópia dele aqui, botar aqui do lado, desenhar os dois. Aqui eu vou fazer a soma, aqui eu vou fazer a subtração. Como é que é a soma? É só encaixar os dois em fila, não é? Então eu vou pegar o primeiro deles, desenhar aqui, vou pegar o segundo, colocar em fila. Quem é o resultado da soma? É daqui, opa, tá com a borracha ligada. Como é que é o resultado da soma do início ao final da fila, tudo bem? Agora se eu for fazer a subtração, é o vetor A mais menos o vetor B, não é? Então é para somar com o seu oposto, não é? Se é para somar com o oposto, é só inverter a ponta dele aqui, ó. Então é só vir aqui e encaixar. Galera, obviamente está fora de escala esse desenho, correto? Porque veja que o 5 newtons é maior do que o de 10. Então, ele deu um pouquinho para baixo, quando na verdade não deveria ser tanto assim, ele deveria ser um pouquinho mais para cima, tá bom? Mas o que eu estou querendo dizer é, os vetores são diferentes porque suas direções são diferentes, apesar de terem dado resultados aproximadamente iguais, que é 11,18.
Tudo bem? A soma e a subtração não são iguais. Só foi um caso que coincidiu do módulo ser igual, mas os vetores são diferentes. Claro para todo mundo? Então, acabou.